Boa noite a todos, muito bem-vindos à nossa reunião de hoje. Tem alguém primeira vez? Seja muito bem-vindo. Boa noite também aos que nos assistem pela internet. Então, nós vamos apresentar a casa, né, aqueles que não conhecem. Então, a casa tem palestra 2 vezes na semana. Domingo às 10 horas, com evangelização infantil, e às terças-feiras às 20h10. Então, nesses dias, existe também o atendimento fraterno para aqueles que desejam conversar, trocar uma palavrinha, esclarecer também sobre a doutrina. Então, 15 minutos antes, a gente já tem trabalhador aqui, é só pedir para falar com um dos trabalhadores. Na área social, nós temos a entrega de cestas básicas, que é feito no segundo sábado de cada mês. E nesse dia também tem assistência às famílias cadastradas, né? Atendimento jurídico, apoio às gestantes, né? Quando tem grupo de gestantes, também tem esse serviço. Também tem a oficina, né, de pães e informática, que foi implantado e que está sendo sucesso, não é isso? Tem procura também, é muito legal esse trabalho. Então, se alguém quiser conhecer, é muito bacana. E para as cestas básicas, a gente agradece as doações recebidas e também enfatiza que é necessário continuar com essas contribuições. Aqueles que pode trazer 1 quilo de alimento não perecível para compor a cesta básica, mas também pode fazer isso de forma... tem um Pix da casa também que recebe doações, está fixado no mural, e também através da nota fiscal. Aqueles que não colocam o CPF nas notas fiscais, a casa também consegue reverter esse valor em prol da assistência social, que também é importante. Lembrando também da importância de fazer o evangelho no lar. Aqueles que não fazem ainda, a gente lembra que é uma ajuda que a gente recebe grandiosa. Tanto harmoniza o lar, quanto a gente aprende também, né? Lendo, fazendo a leitura do Evangelho, isso é bem importante. Quem não souber também pode procurar um dos trabalhadores para orientação. Aos sábados também tem a entrega de lanches aqui nas imediações. Então, é um trabalho semanal esse, que é feito todos os sábados a partir das 16h30, onde os trabalhadores aqui da casa se reúnem, fazem o lanche e depois saem para entrega nas imediações. E eu acho que é só. Então, nós vamos nos preparar, tentar ficar sentado de uma maneira bem confortável, tranquila, serenando os pensamentos, pedindo ao Pai que nos auxilie nessa noite. Os amigos espirituais presentes, que nos recebem com tanto carinho, nossos guardiões, que nos abraçam, que nos envolvem, para que possamos ficar tranquilos, serenos, e que a gente consiga ouvir a palestra de hoje e reter aquilo que mais nos chama atenção, aquilo que mais nos toca, que possamos estar atentos, abertos a essa palestra. Agradecemos mais uma vez aos amigos espirituais, aos dirigentes desta casa, por nos receber nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos receber o Rudai, que fará para nós a palestra, e o tema é Reflita sobre seu viver, da redação Momento Espírita. Bem-vinda, Rudai. Boa noite a todos. Como foi dito, o tema é Reflita sobre o seu viver, da redação Momento Espírita, com base no texto de um espírito, né, chamado Emengarda, psicografada por Marie Chantal Dufault-Eisenbach, na Sociedade Espírita Renovação, em 14/8/2006. Reflita sobre o seu viver, ou seja,
a nossa vida, às vezes, é uma miscelânea, né, de acertos e de erros, que eu entendo até serem normais, dadas as circunstâncias, como estamos na Terra, né? Entendendo mais uma vez, né, que a Terra é um mundo de expiações e provas. Nós, espíritos aqui encarnados, somos ainda espíritos devedores para com as leis divinas. Então, Deus, o nosso Pai maior, na sua infinita misericórdia, nos concede uma nova existência para que, através dela, a gente evolua, mesmo que seja um pouquinho, que a gente evolua, de tal forma, recuperando não, mas ressarcindo erros passados através de oportunidades de trabalho, o trabalho material para desenvolver o nosso intelecto, junto, né, com a instrução, o trabalho moral ou afetivo para que a gente possa assim se relacionar uns com os outros de uma forma mais saudável, né? Mais responsável, fraterna e assim por diante. Nós, com base no Livro dos Espíritos, a partir da questão 600, entendemos que fomos, não podemos precisar quando, centelhas divinas num processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, nós passamos por diversos reinos da natureza, justamente com o objetivo de desenvolver no princípio inteligente aptidões, qualificações, para que ele pudesse, no momento oportuno, desenvolver da forma espiritual ou como espírito. Então, quando nós vemos as alminhas dos animais que estão próximos de nós, daqueles que estão distantes, lá né, nas savanas africanas, no Pantanal, na floresta amazônica e tantos outros ecossistemas por aí, são irmãos inferiores nossos, que os seus corpos, né, permitem o desenvolvimento do princípio inteligente já num estágio mais avançado. Passaram pelo reino mineral, pelo reino vegetal e estão lá na espécie, né, própria para eles, já com sensibilidades maiores, com inteligência, mesmo que seja para a sua luta diária, para a sua sobrevivência, mas estão vivendo, né? E, de alguma forma, eles mostram para nós um grau de inteligência que a gente pensa, bom, puxa vida, quando a gente olha o ser humano, nós não encontramos, às vezes, um grau tão elevado de inteligência, mas cada coisa está no seu lugar. Os irmãozinhos, né, que são os nossos irmãos inferiores, estão num nível evolutivo, né, trabalhando conforme a vontade divina para desenvolver futuros espíritos, né? Ou seja, o Pai, que é todo o poder e bondade, o Pai que é sábio, ele permite que, através desse processo evolutivo, a gente consiga realmente, já na forma humana, ou seja, espírito encarnado, que já tem um senso moral, que já tem inteligência, senso moral, já sabe, né, alguma coisa a mais, né? Eles possam, assim, terem méritos das suas próprias escolhas. Deus poderia ter nos criado, desde o princípio, né, inteligentes, perfeitos. Mas, né, fomos criados simples e ignorantes para desenvolver em nós atributos, né? E esses atributos que vão dar uma consciência ampla, plena, quando formos espíritos desmaterializados, espíritos perfeitos. Enquanto não chega, ou enquanto estamos a caminho da luz, como diz Emmanuel, nós precisamos viver um dia de cada vez. Vamos dizer, viver o presente, né?
E o presente sempre vai nos facultar oportunidades, apesar de muitas delas nós malbaratarmos, né? Não é? A gente apronta cada uma aqui, depois a gente fica pensando, puxa vida, eu poderia ter feito diferente. Então vamos lá. O texto da redação Momento Espírita reflita sobre o seu viver. Ele é um pouquinho longo, então a gente apelou para o resumo, né? Usando os recursos que a internet nos fornece para facilitar e não ficar maçante, né? A gente repetir, falar, ler o texto e repetir diversas vezes a mesma coisa, que às vezes acaba havendo redundância por parte do expositor, né? Então, esse texto, Reflita sobre o seu viver, ele é uma reflexão profunda sobre a maneira como nós conduzimos a nossa vida. Nossa vida, não a dos outros, né? Então o texto começa por nos provocar acerca de algumas questões importantes. Por exemplo, pergunta ele para nós: você vive de forma consciente ou apenas sobrevive no piloto automático? Levantamos de manhã, pulamos da cama, alguns vão trabalhar, outros ficam em casa, outros têm outros afazeres, né? Mas é uma sucessão de atividades que muitas delas são automáticas. Nós nem refletimos, né? Então, você vive de forma consciente ou apenas sobrevive no piloto automático? Ou seja, o avião está lá, segue as instruções e pousa, né? E a gente levanta, seguimos as instruções e vamos dormir de novo. Você pensa antes de agir? Refletimos, pensamos, ponderamos antes de agir? Ou apenas reagimos às situações? Né? Dr. Sidney, diante do juiz, né? O juiz faz aquelas perguntas e a gente lembra, puxa vida, eu devia ter pensado melhor, eu devia ter, né, ponderado, devia ter sido advogado. Brincadeira, tá à parte. Mas a gente deve pensar bastante, refletir bastante nas consequências de nossas ações. É que muitas delas a gente está apenas pensando em nós mesmos, né? Ou seja, estamos sendo egoístas naquele momento, optando por situações ou decisões que vai nos trazer um certo conforto, um bem-estar naquele instante, naquele momento. Ou onde nosso ego, nossa vaidade, né, seja, né, contemplada, posta à vista, né? Então, nesses momentos, quando optamos por escolher egoisticamente, com certeza, vamos colher, né, os resultados dessas ações. Muitos desses resultados são dor e sofrimento, nós sabemos, né? Essas perguntas nos levam a perceber o quanto, muitas vezes, não paramos para pensar sobre nossas atitudes, nossos pensamentos e as consequências de nossas escolhas, que as nossas escolhas geram, né? Nós estamos vendo aí no presente momento um monte de decisões de dado presidente, né, no hemisfério norte, de um lado, a esquerda, o outro do lado direito, o ocidente e o oriente. Decisões importantíssimas, né, que vão direcionar aí o destino de muitas vidas, muitos espíritos. Se essas decisões forem acertadas, haverá prosperidade e progresso. Mas se essas decisões forem erradas, e vemos que muitas delas são, quanta dor e quanto sofrimento acarretarão, né? Mas os espíritos submetidos a essas decisões também são irmãos nossos, devedores para com a lei. E eles precisam experimentar, passar por essas situações para evoluírem, né? Então, decisões importantes são tomadas no mundo atualmente que vão afetar as nossas vidas, como espíritos também, principalmente. Então, somos convidados
a olhar para dentro de nós mesmos, não é do próximo, é de nós mesmos. Essa reflexão, essa ponderação, a gente tem dificuldade de fazer, né? Parece que dói, né? Nosso pensamento não consegue abarcar aí uma quantidade de situações. Então a gente pensa numa determinada situação e sabe que precisa decidir. E a decisão, às vezes, ela pode ser não favorável a nós, mas trará benefícios a outras criaturas. Se somos um pouco mais espiritualizados, então vamos decidir em benefício, né, da maioria. Mas se somos ainda criaturas pouco evoluídas, ou na média da Terra aqui, né, então nós vamos escolher aquele que melhor nos agrade, né? Um exemplo bobo, prático do dia a dia. Estamos no trânsito, né, e vemos um coletivo com 60 pessoas dentro. E nós estamos no nosso carro, uma única pessoa. Então, diante de uma situação onde nós temos que dar a preferência para aquele coletivo que carrega mais pessoas, nós preferimos buzinar e cortar a frente, muitas vezes colocando em risco, né, a nossa própria vida. Numa estrada, que é muito comum, né? Fernão Dias, Dutra, Regis e outras tais, os caminhões lá disputando quem ultrapassa quem, porque o peso é muito grande e perde velocidade, depois tem que começar tudo de novo. E nós, o nosso carro confortável, que pisa no acelerador, ele avança centenas de metros em poucos segundos, né? Nós não agimos com solidariedade. Apesar de muitas vezes o Código de Trânsito dizer que a preferência é nossa, mas existe o bom senso, né? Então, em muitas atitudes, a preferência pode ser nossa, mas existe o bom senso. Existe avaliar o benefício que podemos fazer uma grande quantidade de pessoas, né? Então, refletir sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos e como podemos ser uma versão melhor de nós mesmos, né? Já sabemos de onde viemos. Viemos do plano espiritual. E o que estamos fazendo aqui? Estamos na Terra, né, no plano existencial, vivendo um dia de cada vez, respeitando as leis divinas, para que a gente possa evoluir, progredir enquanto homens, enquanto espíritos, acima de tudo. Então, nesse momento, nessa reflexão, a gente consegue frear alguns impulsos nossos. Então, sabemos de onde viemos, né? Quem somos. Né? Somos viajantes espirituais. E para onde vamos? Vamos retornar à nossa vida original, à nossa vida que é a vida espiritual, né? E como podemos ser uma versão melhor de nós mesmos? Optando em seguir as orientações das leis divinas, amando a Deus acima de todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos, respeitando as leis humanas que refletem as leis divinas e respeitando o nosso semelhante. Ou seja, contribuindo para que a vida nossa e de nosso semelhante seja melhor. Seja melhor, né? E se fôssemos mais gentis, mais pacientes, menos impulsivos? É a nossa ansiedade, muitas vezes, né, que nos leva a ser bastante impulsivos, né? O nosso egoísmo para algumas questões, a gente quer ser o primeiro, né, em tudo, né? Então, o texto da redação Momento Espírita, ele sugere mudanças simples, pequenos atos, pequenas atitudes, um comportamento mais tranquilo, mais sereno. Assim, uma observação maior, mais ampla das questões da vida e como podemos, né, tirar proveito, no bom sentido, para nós mesmos, para, vamos dizer assim, aumentar a nossa sabedoria. Né? A sabedoria é a vivência, né? Ela que nos concede essa capacidade de discernir, né,
essa capacidade de intuir positivamente, né? E às vezes, por mais que tenhamos títulos, né, universitários, alguns ainda falta com a sabedoria, né? Aquele ator, muito saber, muito conhecimento, né? Mas ainda não tem o saber daquele homem simples, do homem cotidiano, daquele que entendeu a vida, que viveu muitos anos com dificuldades, né? Com renúncias das mais diversas. Então, a sabedoria faz com que a gente entenda a vida como um todo, né? É como está nos livros lá do Augusto Cury, né? Um desses livros, ele narra a história que ele, né, saiu do comando de uma empresa e tornou-se, né, um, um mendigo, né? Para que ele pudesse aprender, apesar do problema emocional ou afetivo que ele passou, aprender, né? E tem até um filme sobre isso, mas é um filme muito resumido, né? Mas aprender sobre a vida, né? E quando Jesus, ele optou por levar o seu evangelho, principalmente aos seus irmãos, né, judeus, óbvio, né? E em consequência, e por exemplos, aos seus primos, né, os árabes e outros próximos ali, né? Ele optou pela vida simples, comum, né? De um homem que vive um dia de cada vez, com todo o cabedal, com toda a sua sabedoria, mas deu o exemplo normal. Ele preferiu ser, segundo as escrituras, né, ser um carpinteiro, seguindo a profissão de seu pai. Ele poderia ter nascido entre nós como um faraó, um César, ou um sumo sacerdote, mas não. Toda a sabedoria espiritual, que era dele, né, é consequência da sua evolução espiritual, que não temos como conceber qual é a distância que estamos de nós a ele, né? Mas ele preferiu a vida mais simples, mais comum. E quanto mais complexa é a vida, mais problemas arrumamos para nós, não é? Daí não se segue que não terão homens que vão dirigir os destinos materiais, né, de seus irmãos aqui na Terra, como governantes, os homens de ciência, porque todos eles, de alguma forma, estão num processo evolutivo, trabalhando em benefício da humanidade, mesmo que momentaneamente eles não enxerguem dessa forma, trabalhando em benefício da humanidade, seguindo a orientação, né, de Deus, ou a orientação de espíritos superiores do nível de Jesus como governador planetário, para levar aí o progresso para nós enquanto espíritos encarnados, né? Então, o texto sugere mudanças simples, como responder com mais suavidade, evitar reclamações e agir com mais amor no dia a dia. Essas pequenas atitudes podem transformar completamente a forma como vivemos e como nos relacionamos com os outros. Então, atitudes simples, pequenas, cotidianas, comuns, né? Ouvir mais, né? Observar mais, se relacionar mais, servir mais. É óbvio que temos as nossas preocupações, né, e responsabilidades com a família, com o trabalho, mas nesses ambientes todos podemos nos esforçar para levar uma vida mais simples, mais atuante, né, e ao mesmo tempo com mais sabedoria, né? Então, na continuidade, a mensagem também nos lembra que essas pequenas mudanças são possíveis e que ninguém mesmo pode nos impedir de mudar. A única criatura que pode não querer mudar é ela mesma, né? Eu não quero mudar e acabou, né? Então, ninguém vai conseguir mudar lá.
É o caso dos nossos irmãos que estão aí perambulando pelos vícios, seja do álcool, seja dos entorpecentes, dos jogos e outros tantos vícios, né? Enquanto eles não entenderem a necessidade de mudança, eles continuarão por esses caminhos. Eu até assisti algumas semanas atrás uma palestra de um rapaz que veio até a nossa empresa na semana lá da Segurança do Trabalho, né, a famosa CIPAT, e ele liderava um grupo musical, né, famoso lá, aí, no começo dos anos 2000, e depois ele, com muita influência, né, muito recurso, ele enveredou primeiramente pelo álcool, experimentou todos os tipos de bebidas, e depois, como ele era muito jovem e não tinha tanta responsabilidade, ele optou pelos entorpecentes, ficando anos buscando nos entorpecentes fugir da realidade. Muitas vezes, como ele fala, consciente que aquilo estava fazendo mal para ele, mas ele não conseguia tomar qualquer atitude ou decisão séria sem estar sob o efeito de qualquer hipnótico. E com isso, né, o trabalho vai embora, o dinheiro vai embora, a família vai embora, ficou preso alguns anos, né? Ele escolheu viver desta forma, pelo menos por um tempo. E eis que a vida, né, novamente, coloca pessoas para auxiliar. E uma de suas fãs, olha só como é a vida, uma de suas fãs aproximou-se dele e, como nós sabemos que as aproximações são espíritos que temos que nos relacionar, né, que vão nos ajudar muitas vezes, eles estão juntos, têm filhos, começaram a casar e ele está lutando um dia de cada vez para continuar livre das drogas, né? Então, quando a gente começa a refletir sobre a forma como está vivendo e quer a mudança, se esforça pela mudança, nós conseguimos. Né? Vamos dizer assim, um instante de cada vez, não um dia de cada vez, mas um instante de cada vez, porque as influências são das mais diversas. São tantas que a gente... E muitas vezes nós temos que nos afastar de ambientes que sabemos ser tóxicos. Né? E aí, com a ajuda do plano maior, né, que são os nossos irmãos espirituais, que estão vendo as nossas dificuldades, sentem que podemos melhorar, mas depende exclusivamente de nós, nos intui, nos puxa a orelha, nos chama, né, ao dever, mas a mudança tem que partir de nós. Sobretudo, né? Então, a mudança é possível, é que ninguém nos impede de mudar, a não ser nós mesmos, com esforço, consciência e vontade. Esforço, consciência e vontade. Podemos tomar as rédeas, né, da nossa vida. Ou seja, nós estamos no controle. Eu estou no controle. Eu quero mudar. Eu vou mudar. Eu consigo. Superar o comodismo e seguir um caminho mais leve. A gente se acomoda bastante com a situação. Então, nós temos que superar o comodismo, sair da inércia, né? Para sermos mais felizes, em consequência, né, mais próximos de Deus. Assim, não é tão difícil, mas nós temos que lutar primeiramente contra nós mesmos. Sair desse estado de, deixa que está bom assim. Né? Eu estou sabendo que a alimentação está fazendo mal. Eu estou insistindo na alimentação errada. Eu sei que o álcool me faz mal. Eu estou insistindo no álcool. As pessoas estão mostrando, os exames estão mostrando. Né? Eu sei que o excesso de trabalho, preocupado somente com dinheiro, acumular riqueza, né, está me fazendo mal, está me estressando, está me deixando ansioso, está me tornando uma criatura egoísta. Né? Eu só enxergo, como tem aí vários relatos, né, eu só enxergo os cifrões, né, batendo no cofrinho lá na minha conta bancária.
Então, tudo isso depende da nossa força de vontade, do nosso querer para sair dessa situação. Por fim, e como é a essência do texto, né? Reflita, mude, confie em si mesmo e descubra o poder que você tem e viva melhor. Não é? Paz a todos, obrigado pela atenção. Acabamos 5 minutos antes, né? Temos um crédito de 5 minutos para a próxima. Então, o texto é isso, convida-nos a refletir sobre nós mesmos e, com base no conhecimento espiritual que já temos, optar por viver uma vida mais feliz. Que assim seja. Obrigada, Budai. Então, vamos agradecer por esta noite, agradecer por estarmos aqui, pelas palavras que ouvimos e que possamos refletir sobre o nosso viver, sobre as chances que temos todos os dias. Então, vamos fazer vibrações, levando todo o nosso amor, nossos melhores sentimentos, imaginando um planeta melhor. Melhor no sentido de sermos melhor. Que cada um de nós possa contribuir, oferecendo os nossos sentimentos às pessoas que necessitam, que estão desabrigadas, que estão passando por dificuldades, aquelas que ainda não têm entendimento do que é a vida, e que os amigos espirituais possam estar recolhendo essas energias, esses pensamentos e transformando em alentos, em remédio àqueles que estão doentes, que estão nos hospitais, ou mesmo nas ruas, desabrigados, que todos possam receber o benefício da prece. Vamos pensando também, vibrando por todos os governantes, vibrando para que eles possam governar com amor, governar com igualdade, com justiça. Vamos também vibrando amor, paz, saúde aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos conhecidos. E agradecendo imensamente, Pai, por estarmos aqui reunidos hoje e que possamos retornar em paz, em segurança aos nossos lares e que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Graças a Deus. Vamos permanecer sentados para poder receber o Pai.